Bem-vindo a todos a mais esse vídeo a respeito de simulação híbrida aqui em nosso canal. Neste vídeo nós vamos continuar com o modelo do transporte coletivo urbano, que já existe um modelo aqui na nossa playlist, mas agora vamos dar alguma complementada nele. Este modelo desta aula é baseado no artigo do SBPO 2025, disponível aqui na descrição do vídeo, o link para esse artigo. Então, é uma evolução do modelo já estruturado aqui do transporte coletivo, no qual agora nós teremos múltiplas linhas de ônibus, aos quais o nosso passageiro irá optar por ir ou não ir em cada uma delas. Bom, começando então o nosso modelo, o primeiro passo dele é obter os dados das linhas de ônibus. Basicamente, fomos nos dados de arquivo da empresa e buscamos aqui uma tabela de Excel, preenchemos ela com o número da linha, o número do ponto de ônibus, o endereço deste ponto de ônibus e a transposição do endereço para um sistema de latitude e longitude, que é mais preciso no AnyLogic, utilizando o OSM, o OpenStreetMap. A ideia aqui é, com a latitude e longitude de cada ponto de ônibus, inseri-lo em cima do mapa e, com isso, conseguir fazer o transporte coletivo das pessoas. Essa padronização por latitude e longitude tem diversas formas para serem feitas. Pode ser diretamente no OpenStreetMap, clicando nele, encontrando a latitude e longitude de cada um dos pontos, ou por meio de alguns apps que existem no Google Maps ou mesmo no OSM, para a partir do endereço buscar o dado de latitude e longitude. Bom, com todos esses dados em mãos, nós abrimos aqui o nosso AnyLogic e vamos com ele iniciar o processo desta construção do modelo híbrido baseado no transporte coletivo. Após a introdução, continue com a gente para iniciarmos esse modelo. Com o AnyLogic aberto, iremos então iniciar o modelo aqui em New Model. Este modelo terá por nome múltiplas linhas transporte público, TP. E o modelo será dado em minutos. O dado aqui da unidade de tempo pode ser alterado posteriormente, mas iremos trabalhar aqui em minutos, que é o tempo de parada dos ônibus, tempo de espera do passageiro e tudo mais. Clicando no botão Finish, igual já está de conhecimento geral, o AnyLogic já cria um início da simulação, no qual ele cria o nosso ambiente principal main, e aqui na aba Projetos já cria a simulação, as funções de otimização, inclusive os bancos de dados, que neste modelo iremos estar utilizando aquela planilha do Excel já tabulada com latitude e longitude. Mas antes de inserirmos a linha do Excel, vamos aqui clicar com o botão direito em cima da database e importar aquela planilha. Então vou clicar aqui em Import Database Table e ele vai me perguntar, é uma planilha de Excel ou poderia ser, por exemplo, uma SQL, um Oracle, um SQL, um PostgreSQL. No nosso caso está em Excel. O arquivo vamos procurar na base de dados do computador. No caso deste computador, irei procurá-lo aqui. Puxando o arquivo de Excel, eu vou optar só por uma planilha que já está com todos os dados prontos. Então, não necessito de todas as planilhas dela. E vou deixar desmarcado o update automático. Caso você queira, pode deixar marcada essa função de update automático, que ao alterar o Excel e reabrir o AnyLogic, ele altera automaticamente. Dando OK, o AnyLogic puxa a nossa planilha. E ao clicar duas vezes aqui em cima dela, eu tenho aqui todos aqueles dados. O número da linha, que temos neste caso 5 linhas circulares de ônibus, só seguir aqui ele vai até a linha 5. O número do ponto de ônibus, o endereço de cada ponto de ônibus e também a latitude e longitude de cada um deles. Com estes dados em mãos, nós vamos agora colocar dentro do nosso AnyLogic, dentro aqui da nossa área principal, do nosso menu main, o mapa da cidade.
Estes pontos de ônibus foram executados para a cidade de Passos, Minas Gerais, interior de Minas. Então vou buscar no NLogic a interface com o GIS, com o OSM, o OpenStreetMap, e buscar a cidade de Passos para deixá-la aqui na nossa área de apresentação. Para que funcione este vínculo, necessitamos de internet. É vinculado via internet com o OpenStreetMap. Então, o NLogic tem que estar conectado em um computador com internet, com acesso ao GIS lá do OSM. Para inserir isso, nós vamos vir aqui dentro da aba de Space Markup e vamos buscar um GISMap. Clico, seguro e arrasto o GISMap aqui para a nossa área e ele já faz o link com a internet, encontrando o mapa mundi. Para melhorar a visualização, eu vou colocar em toda a área a ser utilizada aqui durante a animação. Então, expandir o nosso mapa até toda a área ficar mapeada, ficar aqui completa. Para encontrarmos a cidade que eu desejo, que é Passos, Minas Gerais, eu clico 2 vezes em cima do mapa e ele me permite agora o sistema de busca. Eu poderia buscá-la ou posso ir com a rodinha do mouse dando zoom até chegar na posição desejada. E vou organizando aqui cada uma dessas posições. Note que eu estou bem embaixo do mapa do Brasil, subindo aqui, e eu chego em Minas Gerais. Vou aproximar mais até encontrar a cidade de Passos, que está aqui. Aproximo mais até encontrar as ruas de Passos. Note que ainda não está vinculado com as ruas. Aproximando mais um pouco, mais um pouco. Agora eu já tenho aqui as principais avenidas, mas ainda não as ruas. Aproximo mais um pouco e agora estamos quase lá, até chegar nas ruas da cidade. Centralizo o mapa para aparecer toda a cidade e vamos agora trabalhar em cima dela. Para que eu saia desse modo de edição do mapa, é só clicar fora do mapa 2 vezes. E com isso, ele já se encontra aqui o nosso mapa do OpenStreetMap vinculado. Ainda ficou um pouquinho fora o último bairro aqui. Eu vou aproximar, vou distanciar, melhor dizendo, um pouquinho, para encaixar toda a cidade. Então aqui nós temos o nosso ambiente, que são as ruas da referida cidade. Com as ruas da cidade colocadas via OpenStreetMap, agora a gente vai criar o nosso agente ponto de ônibus, que está vinculado àquelas questões de latitude e longitude. Para fazer isso, nós vamos vir aqui dentro do nosso agente, vamos puxar um agente puro e vamos inseri-lo em algum lugar do nosso ambiente. Este agente será um agente de população, serão vários ônibus. Então clico aqui e peço para criar uma população de agentes, e o nome deles chamarei de ponto ônibus. Um ponto de ônibus terá o nome de ponto ônibus, todos eles serão o ponto ônibuses aqui dentro do nosso NLogic. Só que eu não vou criá-lo do zero, from scratch. Eu vou criá-lo a partir de um banco de dados. Então eu peço aqui para ele vincular com o banco de dados que eu já subi dentro do NLogic. Clicando em Next, o NLogic me pergunta qual banco de dados eu vou utilizar. E no meu caso, vou utilizar a planilha que a gente subiu. Então já vou usar essa planilha existente. Poderia ainda importar um novo banco de dados diretamente por aqui, sem ser lá pelo database. Mas no caso já fizemos isso. Apertando em Next, o NLogic já traduz cada coluna do banco de dados em um parâmetro. Então ele determina cada um destes parâmetros. Temos aqui o número da linha, número do ponto, endereço, latitude e longitude. Longitude ele teve que alterar um pouquinho, colocou longitude underline db, porque long já é uma das funções do próprio NLogic. Então ele altera automaticamente para nós, colocando aqui database, banco de dados aqui na frente. Dando Next, nós vamos agora colocar algum símbolo para aparecer em 2D dentro do nosso mapa. Neste caso, teremos apenas a animação 2D, então apenas isso aqui.
Os pontos de ônibus eu vou colocar aqui como se fosse o house. Essas casinhas representarão o ponto de ônibus, já que eu não tenho um símbolo exclusivo para ele. Apenas para simbolizar durante a animação os nossos queridos pontos de ônibus. Clique em Finish e o NLogic cria para nós os pontos de ônibus. E aqui no nosso mapa ele cria apenas um, bem centralizado. Agora eu tenho que dizer para o NLogic que cada ponto de ônibus vai pegar a latitude e longitude e ser vinculada dentro deste mapa. Então vamos agora ou entrar aqui dentro do ponto de ônibus, caso queira, para ele abrir aqui todas as 5 abas, ou ainda a gente pode trabalhar em cada um dos valores dentro do main, que é o que eu vou preferir aqui com a gente. Mas note que dentro do ponto de ônibus, cada coluna da nossa tabela virou para nós um parâmetro deste nosso agente. Voltando no main, nós vamos agora dizer que no ponto de ônibus, a coluna de latitude e de longitude realmente representa a latitude e longitude do OSM, desse nosso GIS. Então tem aqui a coluna do Excel no campo direito e no campo esquerdo o parâmetro eu vou alterar. Em vez de ser puramente lat, que é o nome que ele deu, eu vou colocar que é uma localização do GIS da latitude. E o mesmo eu vou fazer com a longitude. Com isto agora, a coluna latitude e longitude do Excel, que está vinculada no NLogic, consegue fornecer aqui para o nosso mapa a posição de cada uma das casinhas. Se eu pedir para rodar o modelo agora, vocês vão perceber que cada uma das casinhas já vai ficar nas posições indicadas pela latitude e longitude. Porém, note que o tamanho da casinha está muito grande com relação ao tamanho do mapa, então vamos ter que fazer essa mexida. Na hora que vai rodar o nosso modelo, note que as casinhas ficaram bem grandes com relação ao nosso mapa, mas já estão distribuídas aqui dentro dele. Para melhorar essa visualização, eu vou entrar aqui no ponto de ônibus e no símbolo que eu coloquei da casinha, nós vamos reduzi-lo. Vou vir aqui, clico em cima do símbolo e peço para reduzir o tamanho para ficar melhor a visualização, mais compacto dentro do nosso elemento. Além disto, nós vamos fazer com que cada casinha nossa tenha uma cor com relação à nossa linha de ônibus. Ou seja, eu vou ter casinhas azuis, eu vou ter casinhas amarelas, a cor que você desejar. Cada qual a gente vai vincular uma cor para ela de acordo com a coluna chamada linha. Se essa coluna linha tiver o número 1, será uma cor. Se tiver número 2, será outra cor, e assim sucessivamente. Para fazer isso, nós vamos agora vincular aqui dentro do nosso NLogic várias casinhas, uma de cada cor nossa. Então, explicando novamente, nós temos a coluna linha e dentro dela nós temos a linha de 1 a 5. Esta coluna linha está representada dentro do nosso ponto de ônibus pelo parâmetro linha. E vamos fazer cada símbolo dessa casinha ficar de uma cor distinta com cada cor de linha. A linha 1 será de uma cor, as outras linhas serão de outras cores. Para fazer isso, nós vamos agora pegar esta figura, neste tamanho que colocamos, e vamos copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Note que ela copiou a mesma figurinha aqui do lado. E vou fazer isso até ter as 5 linhas, 5 casinhas distintas. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Agora eu tenho que explicar para o NLogic que cada casinha terá uma cor distinta, de acordo com a sua linha, para facilitar a nossa visualização. A casinha azul, ela vai ter uma posição e tamanho, melhor dizendo, dentro da visibilidade, ela vai ser visível, porém, em vez de ser puramente o yes, a gente vai clicar aqui e transformar em um valor dinâmico. E vamos colocar esta casinha só e somente se o ID da nossa linha for o número 1. Então, se o meu parâmetro chamado linha, Ctrl espaço aqui para ele encontrar o parâmetro do ponto de ônibus linha, for idêntico ao número 1,
então será a casinha azul. A segunda casinha, eu vou clicar nela e vou pedir para alterar a cor. Clicando 2 vezes em cada pontinho dela, a casinha é feita de vários tipos de elementos, então tem um telhadinho, tem a parte da frente, tem a parte do lado. Nós vamos colorir essa primeira casinha de, por exemplo, amarelo. Então, amarelinho aqui. E vou aproximar ainda mais para ficar mais fácil de selecionar a parte. Também amarelinho para essa parte. Então, esta casinha amarela, ela será, clico aqui fora dela, também visível, porém apenas quando a linha, meu parâmetro linha, for idêntico a 2. E farei o mesmo com todas as outras. Vou aproximar bastante e cada um vou colocar uma cor distinta. Uma já ficou azulzinha, a outra amarela, essa ficará verdinha. Clicando 2 vezes em cima da figura, ele nos permite alterar a cor de cada objeto. E eu vou colocá-lo bem em cima aqui da outra. A nossa verdinha também será visível, mas quando o parâmetro linha for idêntico a 3. Igual para ser idêntico. Também vou colocar ela aqui em cima. A quarta casinha, vou aproximar também para trocar as cores. Clico 2 vezes em cima do telhadinho. E esta vou colocar no magenta. Mas vou deixar nesse formato, que já dá para diferenciar das demais. Então esta da cor magenta também será visível, porém quando a linha for idêntico a 4. E a nossa última casinha, vou alterar a cor dela também, colocarei ela na cor azul claro, que ele chama de cian. Também será visível apenas quando o parâmetro linha for idêntico a 5. E coloco ela também no nosso ponto 00 aqui da visualização. Com isso, então, tenho 5 símbolos sobrepostos, porém cada um deles terá agora uma cor distinta, de acordo com o parâmetro chamado linha, que é o nosso parâmetro das 5 linhas circulares da cidade. Vamos ver se isso funcionará? Salvo o modelo, vejo se tem algum bug, aparentemente não. Peço para rodar o modelo. E agora o tamanho das casinhas ficaram bem menores dentro do nosso mapa. Ele já vai aparecer aqui. E cada linha tem a sua cor distinta dentro do mapa. Temos a linha azul mais escuro, a linha azul mais claro, a linha amarela, a linha verde, linha magenta aqui dentro do nosso layout, dentro do nosso ambiente principal. Então, com isso, nós temos todas as linhas indicadas dentro do nosso mapa, cada uma fazendo um percurso distinto conforme são as linhas originais da nossa cidade. Então, é uma forma da gente diferenciar as linhas de ônibus por seus valores, por sua numeração. Continuando, nós vamos agora inserir um novo agente, que é o nosso agente ônibus. Para fazer isso, aqui no main, eu vou colocar a garagem dos ônibus, que é de onde eles partirão. É o ponto de garagem deles, onde eles ficam parados até começarem o seu dia a dia nas linhas. Para encontrar esse ponto, no caso da cidade de Passos, fomos lá nos arquivos da cidade e encontramos que fica no endereço específico. Para encontrar o endereço específico, clico 2 vezes sobre o mapa e ele me permite perguntar um ponto específico desse mapa. E eu vou buscar um ponto chamado Rua dos Caetés 150, que é o endereço da garagem que eu tenho. Ao pedir para pesquisar, ele me fornece 2 pontos, um no Serra Verde e um no Jardim Vila Romana. Ambos são no mesmo lugar, só que tem as diferenças do OpenStreetMap e alguém deve ter carregado 2 vezes cada um deles. Para fazer com que esse segundo ponto seja um ponto real no nosso mapa,
por enquanto ele é só uma localização que existe no OSM, no OpenStreetMap, eu clico com o botão direito e peço para converter em um ponto GIS. E com isso agora eu já tenho um ponto GIS aqui no nosso mapa referente a essa Rua dos Caetés. Se eu vier aqui no mapa, ele já vai aparecer esse pontinho aqui marcado para nós. Então este ponto demarcado é o ponto da nossa garagem, onde ficarão os nossos ônibus. Agora que eu já tenho o ponto de garagem, eu vou criar o agente ônibus. Clico, seguro e arrasto, mais um agente. Será uma população de agentes. Eu vou criar do zero mesmo, um novo tipo. E esse agente se chamará ônibus. E a população deles, ônibuses. Será criado from scratch, do zero. Dando next, ele vai me perguntar qual que é a figura que eu quero. No caso, é só 2D o nosso modelo, e como não tem um ônibus, eu vou colocar esse lorry, que é um caminhãozinho, mas vai aparentar ônibus. Dando next, ele me pergunta o parâmetro, que no nosso caso não vai ter. E por fim, eu vou criar por hora 5 agentes, um para cada linha nossa da cidade, um ônibus para cada linha. Clicando em Finish, ele executa o ônibus, então aqui a gente já tem população deles, e se eu clicar 2 vezes, ele me abre a aba do ônibus. Essa aba, novamente, a gente vai aproveitar e já vamos reduzir o tamanho dele, que de novo ele vai ficar muito grande, baseado lá no nosso mapa. Então eu vou colocar aqui um tamanho menor, só para facilitar um pouco a nossa vida. Voltando no main, e clicando em cima da população de ônibus, nós vamos alterar um pouquinho as configurações dela. Então temos aqui o nosso mapa e os ônibus. Alterando as configurações da população inteira, eu vou permitir que sejam 5 ônibus, igual a gente já está acostumado, mas na dimensão e deslocamento, eu vou falar que esses ônibus têm uma velocidade padrão. Eles andam, por exemplo, a 14,4 km por hora. É a velocidade média dos ônibus, de acordo com alguns fatores da literatura, com o artigo que a gente está seguindo. E além disso, a posição inicial dos ônibus será um nó, que no nosso caso foi o nó que eu busquei da Rua dos Caetés, que é a nossa garagem. Então eu criei esse nó para ser a posição inicial do nosso querido ônibus dentro do nosso modelo. Após criar os pontos de ônibus e após criar o ônibus, agora a gente vai criar o agente passageiro. Então clico, seguro e arrasto no agente. Este será novamente uma população de agentes. E esta população de agentes se chamará passageiros. Passageiro. Também a criarei do zero. Somente 2D e vou deixar o primeiro símbolo mesmo de person. E essa população de agentes não terá parâmetro, mas eu colocarei aqui 1% da população mais ou menos, 1.200 agentes, como se 1% da população utilizasse ônibus na nossa cidade, conforme o nosso artigo. Clicando em Finish, ele cria a nossa população de passageiros. Clicando 2 vezes, ele me coloca aqui a imagem dele, que também eu vou estar reduzindo. Senão fica muita coisa no nosso GISMap. Então vou aproximar mais ainda para reduzir o tamanho da figura. Voltando no main, eu preciso dizer na onde estarão esses passageiros. Esses passageiros serão distribuídos aleatoriamente na zona urbana da cidade. Mas eu preciso indicar aqui dentro do meu GISMap qual é essa zona urbana. Eu não quero que ele fique disperso pelo mundo inteiro, eu quero que ele fique preso dentro de uma região. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui dentro do nosso GISMap uma região equivalente à área urbana da cidade. Para fazer isso, eu volto no Space Markup e eu vou criar uma região GIS. Dá para eu clicar e arrastar, mas no caso eu vou criar manualmente essa região. Clicando, fazendo as curvas da cidade, delimitando a área, o perímetro urbano. Clico 2 vezes então aqui em cima de região e vou tentar permear toda a cidade o melhor possível
para depois colocar os nossos passageiros vinculados nesta cidade. Então vou começar aqui em cima, fazendo todo o percurso da nossa cidade. Não vai ficar perfeito, lógico, caso tenha mais paciência, pode ir fazendo devagarinho, item a item, e o botão normal do mouse, que serve para fazer as curvas. Então vamos construindo aqui, devagarinho, cada um dos limites da cidade, tentando não extrapolar muito e tentando fazer com que as pessoas estejam na área urbana da nossa cidade. Para finalizar, dou um duplo clique que ele finaliza toda a nossa área urbana. Vou chamar então aqui de região Passos, ou área urbana, o nome que vocês desejarem. Então toda essa área mais alaranjada é a nossa área urbana. Eu criei essa área urbana para que o nosso agente passageiro, então clico aqui em cima da população de passageiros, ele esteja vinculado no nó chamado região Passos. Então agora ele estará distribuído dentro dessa região. Como que será essa distribuição? Por hora não especifiquei, então vai ser aleatório aqui dentro desse mapa. Então eu consigo vincular por meio de uma região, poderia vincular por latitude e longitude, igual fizemos os pontos de ônibus, mas aqui ele ficará disperso de forma aleatória dentro dessa região. Os 1.200 habitantes, todos aqui dentro. Outra alteração que vou fazer da população é a velocidade dela, que andará a pé 4 km por hora. Então são as alterações da nossa população. Após criar então a nossa região e também os nossos agentes, aqui dentro criamos o ponto de ônibus, os ônibus e os passageiros, vamos partir, depois do intervalinho, para o nosso fluxo de processo do ponto de ônibus, com os embarques e desembarques dos passageiros. Continuem conosco, pessoal! Com todos os agentes criados e o nosso ambiente principal também criado, vamos agora começar a construir o nosso fluxo de processo, a parte de simulação e eventos discretos do nosso modelo. Nessa parte a eventos discretos, incluiremos no ponto de ônibus um fluxo de processo. Então vamos, dentro do nosso ponto de ônibus, incluir aqui para este agente específico um fluxo específico para ele, de embarques e desembarques. Vamos começar esse fluxo vindo aqui no nosso biblioteca de modelagem de processo. E em vez de ser o source, como eu já criei o ônibus e estará vinculado com outras ações, eu vou estar vinculando com uma entrada, com um enter. O enter serve para entrar agentes que já estão criados. Ele não vai ser criado pelo source, ele já existe no nosso ambiente e vai entrar em um fluxo específico. Então inicio aqui o nosso fluxo com a entrada, o nosso embarque dos passageiros, que eu vou chamar de entrada do ônibus no ponto. Então o ônibus entra no ponto de ônibus. Quem entra neste ponto de ônibus? Eu estou fazendo o fluxo do ônibus e não do passageiro ainda. Então quem irá entrar é o agente ônibus. Ele que entra no nosso ponto de ônibus. E além disso, aqui em avançados, vamos só confirmar, sim, eu estou forçando que o ônibus sempre entre, mesmo que tenha algum na fila, o outro vai entrar. Então mantenho aqui o force puxares. Depois que o ônibus entra no ponto de ônibus, ele vai ficar numa fila de ônibus. Então colocarei aqui um queue. Após ele entrar no ponto, ele ficará na nossa fila ônibus ponto. Esta fila terá capacidade máxima infinita, não quero que contabilize ela, e será do tipo FIFO, o primeiro que entra, o primeiro que sai. O que eu estou fazendo? Para cada um dos pontos de ônibus, todos aqueles do nosso mapa,
cada ônibus estará entrando nele e ficará em uma fila aguardando. Aguardando o quê? É o que a gente vai colocar agora. Nosso querido delay. Nosso ônibus estará aguardando o embarque. Mas antes de embarcar, para não complicar a vida em alguns cálculos futuros que vamos fazer, primeiro vamos desembarcar as pessoas. Igual num sistema de metrô. No metrô primeiro saem as pessoas, depois entram. É o comum em transporte público. Nos ônibus vamos relacionar também dessa forma. Primeiro eu vou fazer aguardar a saída dos passageiros. Então, aguardar saída passageiro. Não pode cedilha nem acento. Então vai ser um tempo de espera, que eu vou jogar aqui uma triangular. Um tempo medido a respeito disso. Com o menor valor valendo meio, o maior valor valendo 2,5, 2,5 e a moda valendo 2 segundos. Então, em média, 2 segundos dentro de uma triangular de meio até 2,5. E vai sair 1 a 1 do nosso ônibus. Depois que saíram os nossos passageiros, eu vou criar no nosso fluxo de processo um elemento extra, que vai ser o nosso drop-off, que vai ser algo relacionado com a saída do agente do modelo. Eu só coloquei o tempo de saída, agora eu tenho que explicar para o NLogic que realmente o agente vai sair. Então vou colocar aqui o nosso drop-off, que é a saída de um agente de determinado elemento. Então este bloco drop-off será a nossa saída passageiro. O passageiro sai do nosso ônibus. Esse drop-off ele está dentro do ônibus, conforme ele está dizendo aqui, está dentro do container, vamos assim dizer, ônibus, e o elemento que sai é o nosso passageiro. Então vamos alterar aqui o elemento tipo que está saindo do nosso drop-off. Quando o nosso passageiro sai do drop-off, ele vai realmente sair do ponto de ônibus. Então vou clicar aqui no exit. E eu terei uma saída do passageiro. Então vai sair aqui por baixo e vem aqui para o nosso exit. Esse exit é a saída do passageiro do ponto. Então sai passageiro do ponto. Só alterar o nome dele para ficar melhor dimensionado para nós. Então o passageiro saiu do ônibus e agora ele sai do ponto de ônibus, do agente ponto de ônibus. Quem sai, vindo aqui em ações, avançado, isso. Quem sai é o passageiro, igual informamos lá no nosso drop-off. Após o drop-off, após a saída do passageiro, eu vou aguardar o embarque dos passageiros. Então vou ter agora um delay, que vai ser o nosso tempo de embarque. Vou chamar de aguarda, entrada, passageiro. É o próprio embarque dos passageiros. Esse embarque também será representado por uma triangular, de mínimo meio, máximo 2,5 segundos e moda 2 segundos. Também entra um por vez. Após o nosso passageiro entrar, ou o tempo dele entrar, eu tenho que informar para o NLogic também o pick-up. O drop-off é para sair de um container, o pick-up para entrar dentro de um container. Então vamos colocar agora a entrada em si. Essa entrada dos passageiros, eu vou colocar entrada passageiro. E eu vou dizer que quem entra dentro do ônibus é o nosso passageiro. É o elemento externo que está entrando no ônibus quando ele estiver no ponto de ônibus. Para eu fazer essa entrada de passageiro, note que eu tenho uma setinha por baixo. Então vou ter que fazer a entrada do passageiro no ponto de ônibus, para depois ele entrar no ônibus em si. Então vou ter um enter externo, que vai se ligar aqui com o nosso ponto, entrada do passageiro no ponto. Esse enter eu vou referenciar que vai entrar o passageiro no ponto de ônibus. O passageiro que estava lá no nosso ambiente, lá na nossa zona urbana, estará entrando aqui dentro do ponto de ônibus. A partir do momento que ele está no ponto de ônibus, ele vai para entrar no ônibus em si, que é esse pick-up.
O passageiro, vou marcá-lo aqui, é quem está entrando no ponto de ônibus. Depois que o passageiro entrou, o ônibus, que é o nosso fluxo, o fluxo aqui do nosso processo, ele que está sendo trabalhado, a entidade que está sendo trabalhada, ficará em fila para sair. Então, terei aqui uma fila, aliás, não do ônibus, e sim do passageiro. Vou só excluir aqui. O passageiro que chegar, antes dele ir para o picape, ele ficará numa fila do ponto de ônibus. Fila, passageiro, ponto. E só depois dele ficar nessa fila, que aí sim ele vai entrar no nosso ônibus. Só excluir aqui esse conjunto. Então o passageiro entra no ponto de ônibus, fica numa fila e só depois disso que ele entra no ônibus. Só organizar aqui para ficar melhor visualmente. E lembrar que a nossa fila terá capacidade infinita. Então podem caber quantas pessoas quiser no ponto de ônibus. Em trabalhos futuros, caso queiram lidar com capacidade do ponto de ônibus, pode estar alterando neste formato. Depois que entrou o passageiro no ônibus, o ônibus irá sair do ponto. Então o ônibus ganhará um exit para ele. Então aqui a nossa sai ônibus do ponto. E ele que sai do ponto de ônibus, o nosso querido ônibus. Com isso, então, temos o fluxo de processo completo do ponto de ônibus, no qual a entidade ou nosso agente ônibus que fará todo este percurso. Ainda não indicamos que o ônibus está entrando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai criar esta característica, esse atributo para o nosso ônibus. Mas já temos aqui todo o fluxo interno do ponto de ônibus dentro do nosso modelo. Com isso, então, finalizamos mais uma etapa, criando o evento discreto, a nossa simulação de eventos discretos dentro do ponto de ônibus. Cada atividade dessa é resultante de um evento e ao acontecer o evento, o ônibus vai passando passo a passo aqui dentro. Agora, nós vamos dentro do ônibus criar o diagrama de estados dele, para falar que o ônibus começa lá na garagem, seguirá ponto a ponto de acordo com a sua rota. Se ele está na rota 1, na linha 1, ele faz a linha 1. Se está na linha 2, faz as paradas da linha 2. Então, depois do intervalo, nós vamos brincar, vamos elaborar aqui o diagrama de estados do nosso agente ônibus. Continuem com a gente, pessoal, com este modelo do artigo do SBPO 2025. Com o fluxo de processo do ponto de ônibus construído, agora nós vamos para o ônibus em si. Então, entrando aqui dentro do agente ônibus, nós vamos agora criar as características, os atributos, os comportamentos, ou seja, o diagrama de estados desse nosso ônibus. Esse nosso ônibus ele terá 3 estados. Ele estará na garagem, parado no início da simulação. Depois ele estará se movendo para o próximo ponto e, por fim, parando no ponto. E vamos fazer essa conexão quando ele estiver parando no ponto com a entrada aqui dele no ponto de ônibus. Então, iniciando o nosso fluxo, vamos vir aqui na aba Agent e vamos iniciar, como todo diagrama de estados, com o Stage Endpoint, o ponto de entrada do estado. Nosso primeiro estado será o estado na garagem. Que é o início do nosso ponto de ônibus. Depois disso, o nosso ônibus estará se movendo para o próximo ponto. Ele está na garagem e vai para o primeiro ponto, depois para o outro ponto e assim por diante. Vou colocar aqui Moving to Next. Está se movendo para o próximo. E quando ele chegar, ele estará no ponto de ônibus. Então, inserindo aqui mais um estado. Nosso último estado se chamará at Bus Station, no ponto de ônibus. Colocando as transições da garagem, ele vai se mover para o próximo ponto. Quando ele se mover para o próximo ponto, ele chegará no ponto de ônibus. Ao chegar no ponto de ônibus, ele retorna para se movimentar, desde que não seja o último ponto de ônibus.
quando for o último ponto, ele retorna para a garagem. Então aqui eu vou ter que tomar uma decisão. Então incluiremos um branch, um tomador de decisão. Este branch terá a transição que chega nele, depois vamos uma a uma caracterizando cada uma delas. E vamos ter duas saídas. A primeira saída retorna para mover até o próximo ponto. Vou clicar duas vezes em cima do segmento de reta para criar curvas e ficar melhor a visualização. Um pouquinho mais, isso. E a segunda transição, ele retorna lá para a nossa garagem. Também vou criar dois pontos, só para facilitar a nossa visualização. Então temos aqui as duas saídas. Vou até criar aqui um pouco diferente, saindo por baixo do modelo, que fica mais fácil ainda da gente visualizar. Então, após o ônibus chegar no ponto, se não for o último ponto, ele vai para o próximo. Se for o último ponto, ele retorna para a nossa garagem. Este branch, eu vou dar o nome para ele de avalia próximo. E vou pedir para mostrar aqui o nome dele, para a gente saber o que ele está fazendo. Então, temos aqui um diagrama de estados do nosso ônibus e vamos, um a um, organizar cada um deles. Iniciando então, eu preciso determinar em qual ponto o nosso ônibus está. Então vou começar aqui configurando o nosso garagem. Para isso, eu preciso criar uma variável para saber na onde o nosso ônibus está. Então vou criar aqui uma variável chamada .ônibusindex. Vindo aqui um pouquinho para a esquerda para visualizarmos melhor. Este .ônibusindex receberá qual o número de pontos de ônibus e a lista de pontos, para saber em qual que eu estou, para onde eu vou. Então, estou no ponto 1, vou para o ponto 2, estou no ponto 2, vou para o 3 e assim sucessivamente. Esta variável, como é número de ponto, vai ser do tipo inteiro, então não precisa ser double, e ela vai ser incorporada agora aqui na nossa garagem. Na nossa garagem, quando eu estiver na garagem, a ação será que esta variável, .ônibusindex, Ctrl espaço para encontrá-la, receberá o valor 1, ou seja, o ônibus vai para o primeiro ponto. E ponto e vírgula porque é uma ação. Então, toda vez que o ônibus chegar na garagem, o próximo ponto de ônibus é o ponto de ônibus número 1. Isso que eu estou ensinando aqui dentro do NLogic. A transição da garagem para mover para o próximo ponto será uma transição de tempo mesmo e vou deixar aqui um minutinho. Assim que ele decidir chegar na garagem, ele terá 1 minuto para decidir ir para o próximo ponto. Então só um tempo aqui só para a gente ver ele parado lá na nossa garagem. Após isso, a gente vai configurar agora duas outras variáveis para escolher a linha do ponto de ônibus. Lembrando, nós temos 5 linhas. Então, cada ônibus vai para uma delas. Então, vou criar agora uma variável que eu vou chamar de id linha ônibus, que ela vai receber números inteiros, de 1 até 5. E depois, eu vou ter uma variável chamada próximo ponto. Próximo ponto. Também vai ser do valor inteiro. E esta variável indicará qual o próximo ponto da linha escolhida pelo ônibus. Então, meu ônibus vai para a linha 1. A linha 1 tem N pontos de ônibus. Não sei dizer precisamente agora, não lembro. Sei lá, 100 pontos de ônibus. O próximo ponto vai ser o ponto que eu estou, mais 1. Então, esse próximo ponto que vai vincular esta informação para nós. Para que eu calcule em qual ponto eu estou para onde eu vou criar uma função. Esta função irá listar todos os pontos de ônibus da linha e, a partir disso, indicará qual o próximo que o ônibus deve percorrer. Esta função vai retornar um valor, vai dar um número. E este número não é um número qualquer, é o número do ponto de ônibus. Então, vai me indicar se vai para o ponto 1, ponto 2, ponto 3, isso que ela vai me dizer.
Como que eu vou construir esta função? Vou vir aqui em corpo da função e vamos criar aqui um algoritmo, uma sequência de cálculos para o NLogic executar para nós. Como que será esse algoritmo? Primeira coisa, eu vou buscar uma lista. Então, vou pedir para ele listar, list, puramente list. Tem ele aqui, mas vamos deixar já pronto. E eu quero que ele lista todos os pontos ônibus que eu tenho. Ponto ônibus. A partir desta lista de pontos de ônibus, ele vai criar uma variável chamada lista pontos. Criei uma variável que está recebendo todos os pontos de ônibus. E esta variável ela irá receber um filtro. Então, filter. E este filtro vai ser esse primeiro, com uma coleção interativa e um predicado, uma condição. Então, qual que vai ser a coleção? A coleção estará os pontos de ônibus, todos eles, main.ônibuses, toda a população de ponto de ônibus estará sendo filtrada, vírgula. E agora eu vou dizer o que eu quero de condição. Eu quero como condição para escolher o próximo ponto que uma variável aleatória PO vai receber, tracinho, vai ser imbuída, estará vinculada ao ID da linha, PO.id, aliás, a gente só chamou de linha, que é aqui o nosso parâmetro chamado linha, que tem que ser idêntico, aliás, é o ID linha, né? Isso, a linha tem que ser idêntica à nossa ID linha ônibus. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou filtrar todos os pontos de ônibus desde que esteja na rota. Eu tenho 5 rotas, tenho 5 circulares. Então, estou filtrando desde que a PO linha, aquela primeira coluna que eu tenho para os ônibus, que é o número da linha dele, seja igual à ID linha, que é a minha variável. Quando eu fizer isso, coloco o ponto e vírgula aqui na frente para finalizar essa primeira expressão. Eu vou agora construir uma segunda expressão, que eu vou avaliar o próximo ponto. Só para melhorar a visualização, vou dar um Enter aqui, só para ficar melhor para visualizarmos. Então, estou listando todos os pontos de ônibus desde que estejam na linha referida. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Após isso, eu vou fazer com que o ponto ônibus, ou seja, o meu agente ponto ônibus, tenha aqui na sua variável próximo ponto, que vai receber, que eu chamei aqui de próximo ponte. Vou chamar de próximo ponto para ficar melhor a função. O ponto de ônibus, então, pegará a variável próximo ponto e receberá o primeiro encontrado. Então, find first, isso. O primeiro encontrado de uma coleção com uma condição. A coleção é essa lista pontos que eu criei aqui, na onde estão todos os pontos da linha. E a condição é que a variável interna PO irá estar incluída, estar permitida, que o PO.n recebe o ponto ônibus index. Esse n ponto é o nome que se encontra aqui na planilha, que eu chamei de número do ponto, então vou ter que alterar lá. Caso o número do ponto esteja aqui no ponto index, ele seguirá para ele, caso seja idêntico. Então, isso que eu estou falando aqui para o nosso NLogic. Ponto e vírgula, e após isso, só vou melhorar aqui novamente a visualização, só para a gente não se perder.
E vou pedir para retornar return próximo ponto. Então, a variável próximo ponto está recebendo o primeiro ponto encontrado da lista de pontos, desde que eu tenha lá na coluna número ponto o ponto index, essa variável aqui. Eu estou analisando a variável, comparando com a minha planilha se existe essa numeração de ponto e, caso exista, o próximo ponto do ônibus receberá essa informação. Então, esta é a nossa ideia. Primeiro eu filtrei o número da linha e depois eu incluí o número do ponto daquela linha. Isso que fizemos aqui nesta nossa função. Por que eu precisei criar essa função? Vou até alterar o nome dela para não ficar function. Eu vou chamar de obter get próximo ponto. Ela vai obter quem que é o próximo ponto de ônibus. Eu criei ela porque o ônibus vai se mover para o próximo ponto conforme esta função. Então, isso que a gente vai incluir agora dentro do nosso NLogic. Então, resumidamente, criamos uma função para determinar qual que é a linha que eu estou e qual que é o próximo ponto desta linha. Basicamente isso que fizemos aqui dentro do nosso NLogic. Continuando com o nosso diagrama de status do nosso ônibus, depois que eu criei todo esse nosso aparato, toda essa nossa função, eu vou alterar a linha chamada id linha ônibus, nossa variável. Essa variável será um valor double, poderia ser até valor inteiro, tanto faz, e ela vai receber o get index, o número que eu estou, mais 1. Então vai pegar o número do ponto que eu estou e somar uma unidade. Já na configuração do Move to Next, quando eu estou movendo para essa próxima unidade, eu vou fazer com que eu tenha uma atividade, uma ação, que a variável próximo ponto recebe a minha função get próximo ponto, para eu saber para onde eu estou indo. Então, a variável próximo ponto recebe o resultado de toda aquela equação que fizemos. E após ela receber esse dado de entrada, eu vou me mover. Então, move to. E vou me mover para o próximo ponto. Então, estou indicando para onde o ônibus vai e agora estou me movendo para este lugar. Isso que fizemos aqui dentro do nosso código. Quando eu chegar na estação, eu terei uma transição simplesmente de chegada. Então, agente arrival. Eu cheguei aqui no ponto de ônibus. Quando eu cheguei na estação, no ponto de ônibus, eu vou ter também uma ação de entrada. Esta ação de entrada será a seguinte. O próximo ponto para onde eu vou, aliás, o próximo ponto, que é onde eu estou, ele vai fazer uma entrada lá no nosso modelo do ônibus, que é o entra bus no ponto. Ou seja, eu estou fazendo com que o meu ônibus chegue na estação e vá para esta entrada aqui, entrada bus no ponto. Então vamos organizar igualzinho está lá. Entrada bus no ponto. Só confirmando se o N está maiúsculo ou minúsculo, isso interfere. Então está maiúsculo. Então, quando o ônibus chegar aqui na estação, ele entra no fluxo do ponto de ônibus. Estou indicando isto aqui dentro do NLogic. Eu vou pôr o ponto e vou colocá-lo lá dentro, que é a função take. Take underline este ônibus. Este ônibus eu jogo lá dentro da nossa função, do nosso fluxo de processo, melhor dizendo, do ponto de ônibus. Após isso acontecer, o nosso ponto ônibus index, ele soma uma unidade, mais.
Se eu estava no ponto 1, agora eu vou para o ponto 2. Então, fiz todo este arcabouço de algoritmos, primeiramente para indicar em que ponto eu estou e para onde eu vou, e depois indicando que eu estou indo para o próximo. E ao chegar na estação de ônibus, ele entra aqui dentro desta entrada do ponto de ônibus. Entrada bus no ponto. Isso que fizemos em todo o nosso diagrama de estados aqui do nosso ônibus. Após o ônibus entrar dentro da estação dele, ele vai receber uma mensagem. Então, vou colocar aqui uma mensagem, e essa mensagem será uma mensagem particular. O texto dessa mensagem vou colocar go, quer dizer, vá para o ponto. Eu quero que ele vá para algum lugar. E por fim, no branch, eu vou deixá-lo padrão. Só que a saída do branch que a gente vai agora trabalhar dentro delas. Dentro da saída do branch, ele avalia para qual próximo ponto vai, e caso ele vá para o próximo ponto, eu vou manter o default, o padrão nosso. Então, ele chegou na estação 1, decidiu ir para a estação 2. Ele se move para a estação 2. Chegou na estação 2, decidiu ir para a estação 3, e assim sucessivamente. A grande questão é quando ele chegar na última estação. Quando ele chegar na última estação, ele não vai se mover para a próxima, porque não existe próxima. Eu quero que ele volte para a garagem. Então, a volta para a garagem será uma condição especial. Qual condição será essa? Essa condição especial é quando o ponto ônibus index, que é o nosso ponto de ônibus, a numeração deles, tendo o filtro deles, filter, de uma lista. Esta lista está lá no main.ônibuses. São todos os ônibus, todos os pontos de ônibus. E a condição é quando a variável interna PO está estabelecida que o PO linha é idêntico ao ID linha ônibuses. Só que essa identidade, essa função idêntica, quando for no tamanho, que é o size. Vou melhorar aqui a visualização, só para a gente entender como que foi construída toda esta nossa função. O que foi feito aqui? Quando o ponto ônibus index for igual ao último ponto de ônibus, ou seja, o tamanho da linha for idêntico àquele tantão de linhas que eu tenho, eu vou fazer com que ele volte para a nossa garagem. Então, isso que a gente descreveu aqui dentro desta função. Salvando o modelo, nós vamos agora, após construir todo o fluxo de processo do ônibus, ele é um pouco mais chato neste caso, neste artigo, por conta que eu tenho um filtro da linha de ônibus, então tive que decidir para qual linha eu vou, para depois decidir qual o ponto de ônibus que eu vou. Mas após isso acontecer, a gente vai agora, depois do nosso intervalinho, fazer toda a configuração do nosso passageiro. Então agora vamos criar o nosso diagrama de estados do passageiro. Continuem conosco, pessoal, após o intervalo, para construirmos esse diagrama de estados novo. Continuando com o nosso modelo, vamos agora entrar aqui na aba do passageiro e vamos criar o diagrama de estados desse nosso passageiro. Esse passageiro terá um diagrama de estados igual o do modelo anterior já feito aqui dentro da nossa playlist. Mas vamos construí-lo aqui um por um. Começo com o state chart para começar a entrada do passageiro. Ele vai entrar em um estado nulo, que eu vou deixar o nome de state mesmo. Nesse estado nulo, ele vai decidir se precisa ou não de ônibus. Então, vou colocar aqui a transição, o estado necessita ônibus. Depois disso, vou ter uma decisão se ele realmente vai tomar o ônibus, vai ir para o ponto de ônibus,
que eu vou movendo próximo ponto, ou se ele desiste do ônibus caso o ponto de ônibus está muito longe. Então, desiste ponto. Ao se mover para o ponto de ônibus, a gente vai colocar aqui que ele estará no ponto. E faremos agora as transições. Vamos conectar todos eles. Então, tem a transição aqui do estado para necessita ônibus para o nosso tomador de decisão branch, do branch para mover no próximo ônibus para no ponto, e o outro branch aqui, que ele vai para desiste ponto. E ao desistir do ponto, ele retorna para o estado nulo, que é o estado que o nosso passageiro vai decidir ou não se ele vai de ônibus. Além disto, quando o nosso passageiro sair do ponto, chegar no ponto, ele volta para o estado nulo também. Porque ele vai entrar no ônibus e ao sair do ônibus, ele volta a estar no estado nulo. Então tem aqui o fluxo de processo, o nosso diagrama de estados do nosso passageiro. Indo item a item aqui. Vou começar no estado. O estado a gente não vai mexer. É o estado nulo do nosso passageiro. Ele começa sem saber se vai de ônibus, se vai a pé, nem nada do tipo. Do estado nulo, ele vai ter uma transição por rate, por taxa, no qual vai ser uma distribuição discreta, uniforme, de 1 a 4 necessidades de ônibus por dia. Como se ele fosse para o serviço de ônibus, voltasse de ônibus, fosse para a academia, voltasse da academia, algo do gênero. Então, em vez de ser uma taxa de 1 por dia, eu vou colocar aqui uma distribuição de probabilidade. Vou vir aqui, dentro da escolha da distribuição, e vou escolher uma uniforme discreta, com valor mínimo de 1, valor máximo de 4 ônibus por dia, que será sorteado aleatoriamente para cada um dos nossos estados nulos. E terá de 1 a 4 a necessidade de ir de ônibus. Após então a criação dos nossos estados, nós vamos agora criar a avaliação do ponto de ônibus. Ao necessitar do ponto de ônibus, eu vou até ele, ou se eu desisto dele, se ele estiver a mais de 300 metros. Para fazer isso, eu vou criar aqui, dentro da nossa aba Agent, uma primeira variável, que será a variável decidir linha. A variável decidir linha vai decidir para qual linha eu vou. Temos 5 linhas aqui, linha 1, 2, 3, 4, 5 de circular. Então, caso eu vá para o próximo ponto, vá para um ponto próximo, o meu passageiro, ele tem que decidir se ele vai para aquela linha, para qual das linhas que ele vai. Para avaliar essa linha, eu vou criar uma primeira função. Esta função vai calcular para nós qual linha que ele vai decidir e listar todos os pontos daquela linha. Então aqui eu vou avaliar o ponto próximo, para saber se o ponto está próximo ou não de mim, 300 metros, que vamos lidar aqui como equivalência de distância, e o ponto que eu desejo tem que estar dentro aqui do decidir linha. Até alterei aqui, é decidir linha. Começando então a nossa função. A nossa função de avaliar o ponto vai retornar um valor. E este valor é o número do ponto de ônibus. Ou seja, se eu decidir pela rota 2, a rota 2, não sei agora ao certo, sei lá, tem 90 pontos de ônibus. Eu vou avaliar algum deles se está a 300 metros de mim. Se estiver, eu vou até aquele ponto de ônibus. Caso não, eu desisto e vou a pé. Como que vamos trabalhar nesse avalia ponto de ônibus? Nós vamos reduzir aqui o argumento, não vamos utilizá-lo. E aqui na função, vamos criar um algoritmo para a nossa função. Que algoritmo será esse? A nossa variável decidir linha, então a variável que criamos aqui, ela vai receber uma uniforme, uma distribuição uniforme discreta, com 2 números, de 1 até 5. Ou seja,
meu agente passageiro vai decidir em qual dessas 5 linhas, qual dessas 5 rotas ele vai. Após isto, ele vai listar todos os pontos de ônibus dessa linha que ele escolheu. Então, vou criar uma lista, list, abre o sinal do menor, e vai ser uma lista dos pontos ônibus, lá do nosso agente .ônibus. Fecha aqui essa lista. O que contém essa lista? Esta lista vai criar uma variável interna chamada pontos_linhas. Então, vai me fornecer todos os pontos desta linha de ônibus. E estes pontos receberão um filtro. Então, filter. E este filtro terá uma coleção e uma condição. Primeiramente, para eu filtrar alguma coisa, eu tenho que ter uma lista inteira. Então, vamos pegar a lista de todos os pontos de ônibus. main.ônibuses. Todos, de todas as populações. Ao ter essa lista inteira, eu vou criar uma variável interna que vai incorporar a nossa linha, po.linha. Então, tem que estar dentro de uma das linhas, a linha que eu escolher. E esta linha tem que ser idêntica ao decidir linha que eu acabei de criar. E vou colocar um ponto e vírgula aqui na frente. Vamos entender essa função, esse algoritmo. Eu estou fazendo uma lista. Esta lista é uma lista de pontos de ônibus. O que vai acontecer nessa lista? Eu criei uma coluna, ou uma variável x, chamada pontos_linhas, e nessa coluna eu vou pegar todos os pontos de ônibus, só que vou filtrar apenas aqueles aos quais eu decidi a linha que eu vá. Então, na cidade, eu tenho mais de 300 pontos de ônibus. Porém, a linha 2 só tem 90, a linha 3 só tem 100. Então, vou escolher apenas aqueles da linha que eu decidi. Isto que essa função está fazendo, filtrando apenas os pontos de ônibus da linha que eu decidi seguir. Após isso, nós vamos agora vincular a proximidade dos pontos de ônibus que estão nessa lista. Então, dentro de .ônibus, dentro do meu agente .ônibus, ele vai receber uma variável interna chamada .próximo. Criei essa variável. Essa variável vai encontrar o ponto mais próximo do meu passageiro, que foi aleatoriamente jogado no nosso mapa. Então, vou encontrar o primeiro, find first. Isto. E será um find first de uma coleção por uma condição também. A coleção será esta coluna que eu criei, essa variável chamada pontos_linhas. Então, pontos_linhas. E a condição é que, nesse pontos_linhas, uma variável interna, que eu vou chamar de PO, incorporará a distância dentro do nosso mapa. Então, incorporará o getDistance GIS, a distância lá no nosso mapa. O que ele vai fazer com essa distância? Eu quero a distância latitude e longitude. E quero essa distância por uma unidade também. Então, vou escolher esse segundo que tem a unidade que eu quero em metros. Então, ele me forneceu aqui uma construção que eu vou ter que completar. Primeiro dado, ele me pede a latitude. A latitude, eu vou pegar a latitude do meu agente passageiro atual. Para encontrar a latitude de agora deste passageiro, vou utilizar a função getLatitude. Então, obtive a latitude atual do meu passageiro. Segunda coisa que ele me pergunta, a longitude. Então, vou pegar a longitude atual, getLongitude. Após saber a latitude e a longitude atuais do meu passageiro, eu vou agora, na latitude 2 e na longitude 2, pegar uma possibilidade, que é aquele nosso PO, nossa variável interna. Será o PO.getLatitude e o PO.getLongitude.
longitude. Então, estarei pegando uma possibilidade de movimentação. E a unidade que eu quero será em meters, metros. Só meter. Isso, meter. Esse meter, a condição que eu quero, é que tudo isso daqui seja menor ou igual a 300. Ponto e vírgula. Vou melhorar a visualização para entendermos o que eu construir aqui, o que foi construído. Então, vou colocar esse aqui para baixo e aqui também, só para melhorar a visualização. O que foi construído neste algoritmo? Lá dentro do ponto de ônibus, eu criei uma variável interna chamada ponto próximo e encontrei o ponto mais próximo do meu passageiro. Só que só valem os pontos que estão na linha que o passageiro escolheu, na rota que ele escolheu, rota 1 até a rota 5. A partir do momento que ele encontrou um ponto próximo, ele vai avaliar. Ele avalia a latitude que ele está e a longitude que ele está, da latitude e longitude deste ponto. Ou seja, estou olhando no mapa na onde estou para onde eu vou. Se for menor que 300 metros, eu incorporo aqui no próximo ponto o valor deste nosso ponto de ônibus, que eu vou ir para lá. Então, caso isso daqui seja verdade, eu vou retornar, return, o ponto próximo. Ctrl espaço para a gente encontrar perfeito aqui. Então, esta função vai retornar qual que é o próximo ponto que eu vou ir, caso ele esteja menor que 300 metros. Isto que estamos fazendo aqui nesta nossa função. Para que isso funcione, eu preciso criar esse ponto próximo. Eu preciso criar uma variável que receba este valor. Então, vou agora criar a variável chamada ponto próximo, que receberá o valor ponto próximo, que a gente criou aqui. Será um ponto de ônibus e vai receber este valor do avalia ponto próximo. Após isso, a gente vai visualizar um próximo elemento. Vamos agora configurar esse estado necessita ônibus. Então, vou criar aqui uma variável chamado ponto próximo, que foi a variável que eu utilizei aqui. Tem que ser diferente do próximo ponto, do ponto que eu estou. Esta variável ponto próximo será do tipo ponto ônibus. O que eu vou fazer? Quando eu estiver necessitando de ônibus, eu vou criar uma ação que essa variável chamada ponto próximo recebe o valor do avalia ponto próximo. O que eu estou fazendo? Com que o meu passageiro, ao decidir que necessita de um ônibus, incorpore qual ponto ele vai parar. Ou seja, o resultado aqui da nossa função avalia próximo ponto, avalia ponto próximo. Então, ele já sabe agora em qual ponto ele irá parar. A partir do momento que ele decide que necessita de um ponto de ônibus, ele vai ter uma transição verdadeira. Então, vou colocar aqui uma condição. Se for verdade, ele realmente precisa ir. E o nosso branch, eu vou avaliar agora a distância. Vou chamá-lo de avalia distância e quero até que apareça aqui na imagem. Eu decidi que eu quero ir de ônibus. Tem uma condição verdadeira, realmente eu quero ir. Após essa decisão, eu vou avaliar se o ponto está próximo ou não de mim. Se não estiver próximo, eu desisto. Se estiver próximo, eu me movo até o próximo ponto. Começando então, o estado que vai para o desiste ponto será o estado falso. Vou deixar ele aqui pontilhado. Já o estado verdadeiro será esse movendo para o próximo ponto. Como que eu vou me mover para o próximo ponto? Eu vou colocar aqui uma transição, essa transição aqui que eu tenho. Ela não conectou, por isso que está dando erro. Isso.
Agora está conectada. Notem que o pontinho verde tem que estar conectado para funcionar. Ela será uma condição que, caso seja verdadeira, ele vai para o próximo ponto. Essa condição será que o ponto próximo, essa nossa variável, é diferente, então ponto de exclamação igual, a vazio, que é nulo. Isso que estamos ensinando aqui para o nosso AndLogic. Caso eu desista do ponto, eu vou fazer este retorno. Este retorno será um tempo mesmo de 1 minuto. Eu decidi desistir do ponto, eu volto aqui para cima. Caso eu decida ir para o próximo ponto, vamos configurar agora o estado movendo o próximo ponto. Este estado movendo o próximo ponto, eu preciso de mais uma variável. Eu preciso do nosso ponto destino. Então, puxo aqui a variável, teremos o ponto destino. Este ponto destino não é um valor, e sim uma numeração do ponto de ônibus. E agora vou criar uma função para avaliar esse ponto destino, onde eu vou parar. Então, vou criar uma função avalia.destino. Para avaliar esse ponto destino, eu vou retornar um valor e terei de novo uma nova função, em função dos pontos de ônibus. Tudo é vinculado à numeração dos pontos de ônibus. Então, de novo, mais ou menos o mesmo passo a passo que já fizemos. Vou listar, então list, ponto ônibus, vou pegar todos os pontos de ônibus, vou criar uma variável interna chamada ponto linhas e vou filtrar, filter, de acordo com a coleção. Essa coleção são todos os pontos de ônibus, main.ônibuses, e a condição é que a variável interna PO incorporará ela mesma da linha se for idêntica a decidir linha. Melhorando a visualização, criamos aqui que ele vai para a próxima linha. Já o ponto ônibus, ele recebe o ponto destino, que vai receber um valor aleatório para onde eu vou. Randomware, igual fizemos no anterior. Nosso pontos linhas, com a condição que o PO incorpora o PO desde que seja diferente do ponto próximo. Ou seja, eu estou avaliando se o ponto que eu estou é diferente do ponto que eu quero ir. Se for diferente, eu posso escolher aqui qualquer um deles para eu descer. Irá retornar, só melhorando aqui a visualização também, return ponto destino. Continuando com o modelo, assim que eu estiver me movendo então para o próximo ponto, eu vou buscar essa informação. Qual que é esse próximo ponto? Eu vou move to para a variável chamada ponto próximo. E o ponto destino recebe o avalia.destino. Então, estou fazendo me mover até um ponto próximo a mim e eu decidi ir para um ponto específico. Isso que a gente criou aqui. Após eu decidir ir para um ponto específico, eu chego nesse ponto, então agente arrival, chegarei naquele ponto e terei uma função aqui, quando eu estiver no nosso ponto. Quando o passageiro chegar no ponto de ônibus, eu tenho que falar para ele entrar aqui dentro desse entra passageiro ponto.
Então, quando eu estiver no ponto de ônibus, eu vou informar aqui ponto próximo, ponto. Entra passageiro no ponto, que é o nome que a gente deu aqui. Entra passageiro ponto. Ponto, pegue o passageiro, take, e este passageiro que eu desejo. Ponto e vírgula. Então, configura agora o nosso passageiro para entrar lá dentro do ponto de ônibus. A partir do momento que ele está dentro do ponto de ônibus, ele é incorporado no fluxo de processo aqui dentro deste Enter. Isso que fizemos aqui no ponto. Continuando, assim que ele estiver no ponto, ele volta para o estado nulo. Então, essa nossa transição será uma transição de mensagem, e será uma mensagem específica, que eu vou dizer que ele chegou no local que ele deseja. Então, com isso, fizemos o nosso passageiro andar dentro dos ônibus da cidade, ou por meio da distância até o mover no próximo ponto ou desistindo do ponto, nos 300 metros, ou, caso ele decida ir realmente de ônibus, decidindo qual é o ponto de desembarque do nosso passageiro. Só que tem um detalhe. Caso o passageiro decida não ir de ônibus, eu tenho que fazer ele ir a pé. Eu tenho que fazer ele se locomover dentro da cidade. Para fazer ele se locomover na cidade, nós vamos criar mais uma função. Essa função vai ser uma variação de latitude e longitude do nosso passageiro, caso ele decida não ir de ônibus. Então ele não vai de ônibus, mas eu quero que ele se mova pela cidade. Então ele vai variar de posição, da posição atual para uma posição futura qualquer. Essa posição futura será um valor, e este valor será de outro tipo. Vou colocar aqui Otter. E será realmente um valor double. Coloco aqui, abre e fecha o nosso colchete, porque será uma latitude e longitude, que vai se encaixar aqui dentro desse colchete. Para que funcione, pela primeira vez nós vamos usar um argumento. Esse argumento vai ser a distância em km. Essa distância em km será do tipo double. Então, vou variar uma distância para ele ir a pé dentro do nosso modelo. Para fazer essa distância a pé, nós vamos inserir toda uma formatação aqui, toda uma função. Esta função está descrita no artigo no qual a gente está lidando. O que é feito nessa função? Nesta função, a gente vai pegar uma variável latitude e longitude do nosso passageiro, onde ele está, e vou criar um delta, uma variação para ele de forma aleatória. Então, dividiu aqui por um número qualquer, multipliquei por outro número qualquer, puramente para encontrar números aleatórios. A partir do momento que eu defini o número aleatório, eu vou ter aqui as variações do delta, do que eu estou para onde eu vou. Calcula a nova coordenada para onde eu vou, que é a latitude mais o delta e a longitude mais o delta. E, após esse cálculo, eu vou pegar toda aquela região de passos que está lá no main e vou inserir nela a nova latitude e nova longitude para o nosso passageiro. Retorno o valor dentro desses colchetes, o valor da nova latitude, nova longitude. Ou se não, se ele não modificar, retorna a latitude e longitude atual do nosso passageiro. Então aqui eu estou fazendo todo um corpo de função para variar a posição do nosso passageiro. A partir disso, a gente vai agora alterar essa função. Fazer com que ele ande caso decida não ir de ônibus. Então, dentro do estado, a gente vai criar uma transição interna dele para ele mesmo. Nessa transição interna, eu vou ter um rate, uma taxa. Essa taxa será de até 12 por dia. Ele vai variar 12 vezes por dia de posição, caso decida não ir por ônibus. Então tem essa chance aqui de 12 por dia. E esta variação ocorrerá por uma ação. A ação é o chamar que ele varia lat long.
Então, vou buscar um double para encontrar latitude e longitude aqui dentro dos colchetes. Vou ter uma nova latitude e longitude, que é a nossa função. Então, tem a variação de latitude e longitude. Estou criando uma variável interna chamada nova latitude e longitude, que recebe o varia lat_long. Esse varia lat_long estará em distância. A distância que eu quero vai ser uma uniforme. Ele vai variar uma distância uniforme de valor mínimo e valor máximo. Mínimo de 2, máximo de 4 km. Ponto e vírgula aqui para finalizarmos essa primeira expressão. Então, 12 vezes por dia, o nosso agente que está no estado nulo muda de posição caso decida não ir de ônibus. A partir disso, eu vou setar nele set lat_long. Lat_long é uma função do nosso nLogic. Vou setar, vou incluir dentro do meu agente uma latitude e uma longitude. Essa nova latitude será o new lat_long, que eu criei agora há pouco. Abre nosso colchete, coloca um 0 aqui. E new lat_long, abro o valor 1. Ou seja, estou setando ou o valor atual ou o valor novo da nossa latitude e longitude. Aliás, o valor da latitude e o valor de longitude aqui dentro do nosso agente. Com isso, então, temos todas as funções do nosso agente passageiro. E finalizamos aqui a construção deste agente. Depois do intervalo, nós vamos continuar integrando o ônibus, o passageiro e o ponto de ônibus. Até agora, eu só coloquei o ônibus para entrar aqui e o passageiro para entrar aqui. Agora eu vou fazer o passageiro sair e o ônibus sair também do ponto, retornando para o seu diagrama de estado. Continue conosco após o intervalo para complementarmos e finalizarmos este nosso modelo, pessoal. Após então criarmos o estado do passageiro, no qual ou ele anda a pé ou ele vai de ônibus, caso o ônibus esteja a menos de 300 metros dele, nós vamos agora criar o vínculo entre o ponto de ônibus, o ônibus e o passageiro, fazer a integração entre todos esses agentes. Começando, nós vamos voltar aqui no nosso ponto de ônibus e na saída do passageiro, quando a gente vem aqui, sai o passageiro do ponto de ônibus, nós vamos colocar algumas condições. Dentro desse bloco do drop-off da saída do passageiro, nós vamos colocar uma condição que o agente vai sair desde que chegue no seu ponto de destino. Então, nosso agente passageiro, nosso agent, aqui a gente não vai puxar o passageiro, não tem como, a gente puxa qualquer um dos agentes. Entramos dentro de todos os agentes e encontramos o ponto destino, que é aquela variável criada com um número do ponto de ônibus. Então, ele vai descer se isto acontecer. Então, criamos aqui agent.ponto de ônibus idêntico a este ponto de ônibus ao qual eu estou. Se isto acontecer, o nosso agente passageiro desce e sai do nosso sistema. Para sair do sistema e voltar lá para o estado normal dele, o estado nulo, a gente vai colocar aqui na ação dele, nessa ação de saída, que o nosso agent, ou seja, o agente passageiro, ponto receive, isso vai ter que escrever, receive, recebe, abre parênteses, a palavra que colocamos lá, que é a palavra chegou, com ponto e vírgula na frente, porque é uma ação. Então, assim que o passageiro chegar, ele vai avisar aqui na saída, e ao avisar,
ele volta para o nosso estado nulo. Ou seja, chegou a mensagem aqui para ele. Então, isso que fizemos aqui na saída do passageiro. Fizemos o passageiro sair desde que ele esteja no seu ponto, e ao sair, ele volta para o estado nulo, mandando uma mensagem para ele mesmo. Na saída do ônibus, que é a outra saída aqui, as entradas a gente já colocou o take this dentro do lado de cada um dos nossos processos. Mas agora a gente vai colocar a saída do ônibus. O ônibus ele sai desde que envie a mensagem go. Então mandamos aqui a mensagem. Eu preciso dessa mensagem para ele ir para o próximo ponto de ônibus. Então no ponto de ônibus, quando ele sair do ponto 1, por exemplo, ele vai se encaminhar a mensagem go para ir para o próximo ônibus. Então na saída, a mesma estrutura. Agent.receive, abre o parênteses, só que agora a expressão go. Ele recebeu essa mensagem, ele volta no seu diagrama de estados lá para o próximo ponto. Ele dá andamento para o próximo ponto, melhor dizendo. Entrando no ônibus, para fazer um próximo vínculo, esse ônibus, nós não colocamos capacidade produtiva dele. Nosso ônibus ele vai caber até 40 pessoas. Ou seja, a 41ª pessoa não vai poder entrar no ônibus, porque ele estará lotado. Então vamos agora colocar esta função no ônibus, que vai interferir na entrada dos passageiros e do ponto de ônibus. Então é uma função a mais dentro aqui do nosso sistema. Para que isso aconteça, eu preciso colar uma etiqueta dizer que o ônibus tem capacidade de 40 unidades. Para que isso aconteça, criaremos um novo parâmetro para o ônibus, que será o parâmetro de capacidade. E este parâmetro será o número de 40 unidades. Cabem 40 pessoas dentro desse ônibus. Só que, à medida que entra e sai pessoas, eu tenho que calcular quantas pessoas eu tenho no ônibus. Então, vou criar uma variável que vai fazer esse cálculo, que é a lotação atual. Saber quantas pessoas tem atualmente nesse ônibus. Esta variável vou colocar como função inteira. A capacidade também poderia ser inteira, mas já incluí um valor específico. Na variável eu vou deixar aqui inteiro este valor. Não tem pessoa pela metade. Para começar esse cálculo da capacidade, nós vamos voltar no ponto de ônibus e quando sair uma pessoa, aquela variável reduz uma unidade. Quando entrar uma pessoa, a variável adiciona uma unidade. Então vamos fazer essa entrada, essa contabilização naquela nossa variável. Então aqui na saída passageiro, assim que ocorrer a saída, ou seja, no drop-off, quando sair o passageiro, eu vou entrar dentro desse container, desse ônibus. Então, container, que é o ônibus que está ali, sendo a entidade que tem dentro do drop-off. E eu vou pegar a lotação atual e vou reduzir uma unidade, menos menos. Menos menos é a simplificação. Eu pegaria a lotação atual e reduziria uma unidade. Poderia colocar igual a o container ponto lotação atual menos 1. Só que ficaria muito grande a expressão. Então, para simplificar, o Java traz esse menos menos que já subtrai uma unidade, sem este igual. Então, com isso, toda vez que sair um passageiro, a lotação atual reduz uma unidade. E toda vez que entrar um passageiro, aqui no nosso pickup, então na entrada, quando acontecer o pickup aqui por baixo, o nosso container, que é o ônibus, container.lotação atual, recebe uma unidade a mais, mais. Só que além disto, eu vou ter uma condição. Ele só recebe uma unidade a mais se uma condição for verdadeira. Qual que é essa condição? Que o meu container, que é o ônibus, é o nome específico que ele dá quando a gente coloca esse drop-off e o pickup, ponto lotação atual, a nossa variável, for menor ou igual à sua capacidade. A capacidade está em um parâmetro. Eu poderia colocar aqui diretamente 40 unidades.
Só que como eu criei o parâmetro lá no ônibus, eu vou entrar dentro do container, que é o nosso ônibus, ponto capacidade, que é nosso parâmetro que contém o valor de 40 unidades. Se isto for verdade, é permitido adicionar pessoas. Se isso for mentira, não posso adicionar mais ninguém. Então, esta é a realidade nossa aqui dentro da capacidade atual. Com isso, então, incluímos os passageiros entrando e saindo do nosso modelo, fazendo o vínculo tanto do ônibus, que ele já entrava pelo take this, e agora ele está saindo por uma mensagem, e o nosso passageiro, que já entrava também pelo take this. Então, se formos aqui no passageiro, quando ele se move para o ponto, ele tem aquele take this, quando ele está no ponto, né? Isso. Take this, ele entra lá na entrada do passageiro ponto. E agora ele sai e volta a partir de uma mensagem, chegou para o seu estado nulo. Com isso, então, fizemos mais uma etapa do nosso modelo. Vamos agora para a última etapa, incluir algumas informações gráficas no nosso modelo. Acompanhem com a gente esta próxima etapa. Começando então a última etapa nossa, vamos obter algumas informações deste nosso modelo. Vou colocar, por exemplo, durante a animação, as entradas e saídas de cada um dos 1.200 passageiros dentro dos ônibus. Eu quero que durante a animação isto seja demonstrado na nossa animação. Para fazer isso, quando entrar um passageiro, eu estiver aqui na entrada do passageiro, quando acontecer esse pickup, além de ter a lotação atual, eu vou colocar uma expressão. Eu vou colocar a expressão traceLN. Esta expressão é uma expressão do Java aqui dentro do nosso NLogic para escrever algo durante a animação. E eu vou escrever alguma coisa. Eu vou escrever o seguinte, entre aspas, é uma palavra que eu quero que apareça. Então eu quero que apareça a palavra passageiro. Após isso, vou adicionar o getIndex do passageiro. Então, agent.getIndex. O número do passageiro. Temos 1.200. Vai aparecer aqui o passageiro 1, passageiro 2. Escrevi aqui errado, passageiro. Então, passageiro 1, passageiro 2 e assim por diante. Mas, abro parênteses de novo. Abro aspas de novo. Embarcou no ponto. E vou pedir agora mais getIndex para puxar o número do ponto que eu estou e vai me informar qual que é o ponto. Mais, abro aspas de novo, dou um espacinho, fecho aspas e vou adicionar o tempo da simulação. Time, abre e fecha parênteses. Então, o que eu estou escrevendo aqui? Vou aumentar para visualizarmos melhor essa escrita. Estou criando uma frase dentro da animação. O traceLN nos serve para isso. Então, estou criando a frase passageiro número tal, embarcou no ponto número tal, no horário tal. Então, escrevemos isso. O que está entre aspas e em azul é o que eu quero que apareça, eu que descrevi. O que está em preto é o que vai buscar dos dados do meu sistema, da minha simulação. Quando ele sair, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Então, vou vir aqui no drop-off e depois de eu reduzir uma unidade, eu vou colocar agora a mesma relação. Vai ser um traceLN, no qual vai ter a frase o passageiro número tal, então mais agent.getIndex para buscar o número do meu passageiro, mais desembarcou no ponto, fecho aspas, mais getIndex para eu puxar o número deste ponto que eu estou,
mais em, fecho aspas, mais time, que é o tempo da simulação. Então, mesma relaçãozinha, só que agora desembarcou. Aqui no pickup ele embarca, então o passageiro embarcou, e no drop-off ele desembarca. Então, só para a gente ter durante a animação esta explicação. Além disto, eu quero que a imagem do meu passageiro ela suma quando ele entra no ponto de ônibus e reapareça quando ele sai do ponto de ônibus. Senão vai ficar meio estranho durante a animação. Vai ficar lá um passageiro parado enquanto ele está realmente no ponto de ônibus. Eu tenho que ensinar isso ao AnyLogic. Para fazer isso, quando ele entrar aqui no bloco Pickup, eu vou ter que, antes dele entrar, antes do container, eu vou ter que fazer a imagem dele, o objeto 2D, aquela person, sumir. Porque ele estará dentro do ônibus, só vai aparecer o ônibus. Para que isso aconteça, eu vou entrar no agente, agent. E quero o nome da figura, que é person. Aquela figurinha que a gente criou aqui para o passageiro. Para saber o nome dela, é só clicar aqui em cima. A gente tem aqui o person. É o nome dessa imagem. Então, estou buscando um agente que tem a imagem chamada person. E eu quero que o setVisible dela, se ela estará visível ou não, seja falso. Então, assim que ele entrar no ônibus, a visibilidade daquela imagem ficará falsa. Após isso, eu quero que o agent, nosso agente passageiro, seja alocado setLocation no nosso container, que é o ônibus. Container. Então agora eu fiz com que suma a imagem e realmente esse agente entre dentro do ônibus. Na saída eu tenho que fazer mais ou menos a mesma coisa. Então venho aqui na saída e assim que ele decidir sair, eu vou ter que colocar o agent.person.setVisible e vai ser agora o valor true. Então, assim que ele sair do ônibus, ele vai reaparecer a imagem no nosso modelo. E além disto, ele tem que aparecer no local que está o ônibus. Então, agent.setLocation, ele irá aparecer exatamente na onde está este ponto de ônibus, neste ponto de ônibus, this. Então, com isso, eu faço com que a animação, a imagem da pessoinha, desapareça quando ele entrar no ônibus e reapareça quando ele sair do ônibus e chegar lá no ponto. Vai reaparecer exatamente no local do ponto de ônibus. Salvando o modelo, vamos visualizar se tem alguma falha. E apareceram aqui alguns problemas. Igual comentamos, o bom é que o AnyLogic me informa qual que é esse problema. Então houve, por exemplo, aqui o primeiro, uma mistura de conversão de ponto de ônibus para inteiro. Vamos ver o que aconteceu. Clico 2 vezes e quando eu fui para o próximo ponto de ônibus, aqui no Move to Next, eu peguei a informação desta função, que está saindo em função do ponto de ônibus, e coloquei numa variável. Só que essa variável eu coloquei de forma inteira. Como ele está recebendo uma informação chamada ponto de ônibus, do tipo ponto de ônibus, essa variável vai ter que ter o nosso tipo ponto de ônibus, senão não vai dar certo. Vamos ver se isso resolve o caso. Então já resolveu uma parte. Vamos para o próximo. Aqui eu criei uma variável chamada pontos linhas e na hora de reescrevê-la eu escrevi errado. Então o AnyLogic não encontrou essa variável. Essa variável se chama pontos linhas. Então, por eu ter escrito errado, ele não encontrou este nome de variável. Então, note que ele ensina para a gente onde está o problema. Vamos ver se resolveu. Resolveu mais essa. O próximo erro nosso, aqui numa sintaxe,
Certo. Aqui no nosso ponto de ônibus, quando ele retorna para a garagem, eu coloquei um ponto e vírgula numa condição. Isso não existe, então posso estar apagando. Corrigindo isto, ok. Visualizando agora a visibilidade, faltou aqui um PO, o PO da linha. Então, o PO incorpora ele mesmo da linha. Falta uma letrinha. Então, vindo aqui nesse return, coloquei o R como maiúsculo, é minúsculo. Return ponto destino. Então, você resolve tudo com isso. O número do ponto não pôde ser resolvido como local. Então, o último, o número do ponto ficou o D maiúsculo e o P maiúsculo sem o underline. Vamos ver se é isso que ele está colocando de errado. Número do ponto. Perfeito. Em vez de ser o nome da coluna, aqui é o nome do nosso parâmetro lá no ponto de ônibus, esse número do ponto. Corrigimos então todos os problemas, a vantagem que o NLogic nos aponta na onde estão os problemas, então fica fácil. E notem que devemos ter cuidado com a escrita com maiúsculo e minúsculo, porque o NLogic é case sensitive, ou seja, maiúsculo e minúsculo são diferentes, e tem os cuidados de ponto e vírgula apenas em ações, em condições não tem ponto e vírgula. Visualizando então o modelo, após a gente corrigir todos os elementos dele, agora nós teremos aqui na nossa animação os nossos ônibus indo um em cada uma das linhas. Então, aumentando aqui a visualização, notem que cada ônibus está seguindo já uma linha, como foi para o ponto inicial de sua linha. Os passageiros já começaram a se movimentar para os pontos de ônibus, cada um na sua cor. Aumentando um pouquinho a velocidade e visualizando aqui, eu já tenho um passageiro que embarcou no ponto 3. Então, já tenho uma primeira informação que o passageiro 592 embarcou com 12 minutos de animação. Aumentando um pouquinho mais a velocidade, nós teremos aqui todas as informações passageiro por passageiro que embarcou ou não no nosso sistema, do nosso modelinho. E com isso finalizamos o modelo de múltiplas entradas com múltiplas rotas de ônibus. Fechando aqui, agradeço a participação de todos. Cuidado com essas questõezinhas de erro, mas notem que o NLogic sabe onde erra. Então, se ele não entendeu algum tipo de função, algum tipo de letra, ele apitará para nós estarmos corrigindo. Este foi um modelo já de nível mais complexo, com a integração bem a fundo dos agentes com o nosso ambiente, tanto da simulação baseada em agentes, como da simulação em eventos discretos. Agradeço então a participação de todos e continuem conosco aqui na nossa playlist da simulação híbrida. Muito obrigado, pessoal!